Até o ano de 2020, Ribeirão tem que implantar a lei do mobiliário urbano. A medida complementar ao plano diretor é discutida há muito tempo na cidade, mas nunca foi aprovada e trava uma série de práticas municipais, como, por exemplo, a organização, a democratização e melhoria do espaço comum. A partir do momento em que o plano diretor de Ribeirão Preto foi revisado, o governo assumiu o compromisso de definir as leis complementares desse documento em um prazo de 2 anos. São medidas que ordenam o crescimento da cidade, com parcelamento, uso e ocupação do solo, Código do Meio Ambiente, Plano Viário, Código de Obras e a Lei do Mobiliário Urbano. Esse último discutido há quase 2 décadas e jamais aprovado. A lei do mobiliário urbano ela acaba estabelecendo a regra do jogo para os equipamentos urbanos da cidade, como lixeiras, pontos de ônibus, bancos, sistema de sinalização, postes, iluminação. Isso tudo é determinado pela lei do mobiliário urbano. Como a lei não existe, você não tem uma regra clara. Então, cada gestão acaba optando por um modelo, por uma decisão. E aí você tem o que nós temos hoje em Ribeirão, nada é compatível com nada. Ribeirão Preto passou por um processo de urbanização decorrente da industrialização. Isso gerou um rápido volume de pessoas vivendo e utilizando sua área, reforçando a necessidade de organização do espaço comum. Por isso, a lei tem urgência em ser aprovada. A medida visa reforçar a identidade visual do município, que atualmente está encoberto por uma paisagem caótica. Ribeirão Preto é uma cidade polo, ela não poderia ter desenvolvido tanto sem essa lei. Pode-se daí trazer o crescimento desordenado. A única frase que fecha isso aí seria isso, chover no molhado, porque você vai falar sobre tudo, né, criar inúmeras leis separadas, sendo que poderia ter sido feito tudo em uma só. A Secretaria de Planejamento afirma que a lei já está sendo discutida e que o prazo para a conclusão é 2020. Entretanto, disse que como o projeto ainda está em fase de formulação, não há uma definição completa das normas. O que eu temo é isso não sair no papel, né? Por isso que eu falo que é momento de se discutir o seguinte: não adianta sonhar com uma lei perfeita, copiar de Curitiba e tudo mais, e depois não ter dinheiro para executar. Então, é momento de, no bojo dessa discussão, trazer já projetos, planejamento de como serão contratadas as parcerias público-privadas. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pois é, Pulsi, com a falta dessa lei, a gente percebe que Ribeirão Preto vai crescendo de forma desordenada, não tem nada ali muito programado, não é padronizado. Para falar mais sobre isso, nós convidamos o Dr. Juarez Alves de Lima Júnior. Juarez, aí a pergunta é, como que essa lei vai sair do papel e se ela vai realmente conseguir ser implantada aqui em Ribeirão Preto? Boa tarde. Boa tarde, André, e boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Lamentavelmente, não é tão simples assim. Nós estamos há décadas necessitando da implementação de não só de serviço, mas de uma regulamentação, de uma organização, de um atendimento que garanta uma maior acessibilidade e mobilidade urbana. E, lamentavelmente, há um progresso, uma desorganização total por parte do município em se estruturar em benefício daquele que mais necessita, que é, por exemplo, o pedestre. Então, o que nós observamos é um total despreparo, é um total desatendimento do anseio social. Quando a gente fala nessa lei de mobiliário urbano, é um artigo de luxo ou não é bem assim? De forma alguma. O mobiliário urbano é hoje uma necessidade, uma imperiosa necessidade. Nós, quando observamos o crescimento de um município como o caso Ribeirão Preto, que cresceu assustadoramente em questão de décadas, ela não foi se preparando, se adequando para atender também às necessidades que emanam da sociedade. Hoje nós estamos vendo
ruas esburacadas, nós estamos vendo a falta de placas de indicação de ruas na cidade, mobiliário urbano como bancos de praça, como atendimento a banheiros públicos, tudo isso compõe uma estrutura necessária e não de enfeite, como muitos entendem. Quando o plano diretor ficar pronto e com ele também a lei de mobiliário urbano, as maiores obras e os maiores contratos da cidade de Ribeirão Preto já estarão em vigor. Isso pode gerar uma controvérsia, Juarez? Veja bem, existe dentro do contexto do direito administrativo que nós colocamos como fato do príncipe ou fato da administração. Então, quando se celebra um contrato administrativo, sobretudo de execução de obras que envolvam imobiliário urbano, há que se adequar ao momento vivenciado naquela sociedade. Então, se eu não tenho uma programação, se eu não tenho um ordenamento, eu vou fazer aquela contratação e, na necessidade de implementação de uma lei, eu vou ter que readequar aquele contrato. Então, vou ter que reajustar, vou ter que majorar e isso representa mais dispêndio ao erário público. Juarez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pulse, com outras informações. É com você. Até já, André.